E talvez você já esteja nessa situação de morte, onde você se encontra jogado de canto, onde as pessoas passam ao redor e elas te repudiam, onde você não encontra alguém para vir estender a mão para você e dizer: ei, eu estou aqui para poder te levantar, eu estou aqui para poder te ajudar. Talvez você não encontre ninguém assim, e talvez por isso você esteja fechado num canto, tentando inclusive se proteger. Talvez você se culpe por ter feito isso. Talvez você se sinta abandonado, perdido. E de fato, talvez você tenha sido abandonado. Por mais que o mundo te abandone, a Bíblia diz que Deus não te abandona. Pode uma mãe se esquecer de um filho chorando, mas Deus não se esquece dos seus filhos. Pode seu pai e sua mãe terem te abandonado, as pessoas que deveriam te proteger terem te traído, mas Deus não se esquece de você. Podem ter roubado aquilo que você tinha de precioso, que é a sua pureza, mas Deus não se esquece de você. E por mais que você não esteja puro agora, Ele enviou seu Filho Jesus Cristo naquela cruz, o Cordeiro perfeito, imaculado, sem mancha, para poder pagar a sua dívida e ainda trazer de volta aquilo que foi roubado de você. Olá, queridos, graça e paz, meu nome é Pedro Henrique e mais uma vez no vídeo de hoje eu quero estar te abençoando com uma mensagem que Deus colocou no meu coração. E para que nós possamos iniciar essa mensagem de hoje, eu gostaria de ler com vocês uma carta do apóstolo João à igreja. Essa carta, essa primeira carta que o apóstolo João escreve à igreja, é uma carta que vai dar o norte sobre a mensagem de hoje. E eu gostaria de ler com vocês o primeiro capítulo dela, do versículo 5 até o 10. E dando ênfase no versículo 7 ao 9. Tudo bem? Então, vamos iniciar? Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Dele, João estava se referindo a Jesus, a Deus. Deus é luz, e nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Guarde esse versículo. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus, o Filho de Deus, purifica de todo pecado. E se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. E se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Grave esse versículo também. Se afirmarmos que não temos cometido o pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Se você puder, eu gostaria que você pudesse agora refletir sobre aquilo que nós lemos e receber uma oração que eu gostaria de fazer por você. Por mim também. Porque nós somos filhos de Deus e eu acredito que Deus ele quer nos trazer um entendimento sobre um tema que mexe muito conosco, ainda mais no mundo que vivemos. Essa carta era para a igreja daquela época, mas também para a igreja atual. E eu e você somos a igreja se nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Senhor. E se você ainda não aceitou, eu quero que você saiba que essa mensagem também é para você. Porque você, se você quiser, pode fazer parte dessa igreja. E nós queremos que você faça parte, não de uma instituição, mas de uma família. Nós queremos que você faça parte dos filhos de Deus. E filho de Deus é todo aquele que recebe essa mensagem que é dada por Deus. Amém? Se você quiser, feche seus olhos e receba essa mensagem. Se não puder fechar os olhos, só ouça, por favor. Senhor Jesus, Pai, eu te agradeço por mais uma vez poder ter a oportunidade de ministrar essa palavra. Senhor Jesus, eu te peço, meu Pai, como ministro dessa palavra, que o Senhor venha, meu Pai, falar ao meu coração. Pai, eu te peço, por favor, meu Pai, que eu também possa aplicar essa palavra, assim como os meus irmãos. Abra os nossos olhos e ouvidos espirituais para a verdade que o Senhor quer falar conosco. Que não venham ser palavras de sabedoria humana, que não venha ser aquilo que eu acho, mas que venha ser a tua palavra, porque como está escrito, os céus e a terra passarão, mas as suas palavras jamais cairão por terra. Eu peço a ti, por favor, meu Pai, que o Senhor venha tocar os nossos corações agora e que nós possamos, meu Pai, tomar uma atitude diferente.
que nós possamos corresponder. Eu peço a Ti, por favor, Jesus, que o Senhor possa abrir os nossos olhos e ouvidos espirituais para a verdade que o Senhor quer falar conosco. Eu peço, por favor, meu Pai, perdoa os nossos pecados. Afasta de nós as nossas transgressões e ajuda, meu Pai, para que nós possamos ser Teus filhos e cumpridores, portanto, dos Teus mandamentos, guardando a Tua palavra. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. O tema que Deus colocou no meu coração hoje, há dois lados que nós temos que ver quando nós vamos falar sobre esse tema. A palavra que Deus colocou no meu coração hoje tem como tema Valorize a pureza e como subtítulo As manchas do pecado. Eu gostaria de falar hoje sobre a pureza. Um tema que muitas vezes é visto de uma forma um pouco... Como eu posso explicar? Sabe, não é levado muito a sério nos dias atuais. Porque, por exemplo, se a gente for olhar, eu vou falar só de uma área. Casamentos, por exemplo. Antigamente, uma noiva casar de branco significava que ela era pura, que ela estava casando pura. Em Israel, por exemplo, o costume é esse, que quem tira a virgindade da moça, casa com ela. E a noiva, portanto, ela teria que se casar pura, para que assim aquela união fosse santa diante de Deus. Só que, hoje em dia, isso é visto como algo ultrapassado, isso é visto como antiquado. Só que, na realidade, a pureza, nós temos que entender o seguinte, que por mais que hoje em dia seja muito banalizado, é algo de muito valor. Porque não é algo que eu, Pedro, estou defendendo, o conservador, não é algo que a Bíblia defende apenas, é algo que Deus instituiu. Porque isso se trata da essência dele. Nós lemos aqui em João que Deus, o reino dele é visto como o reino da luz. E quem anda nos seus caminhos anda sobre essa luz. E a luz é pura. Agora, em contrapartida, nós vemos e vivemos num mundo que ama as trevas, que idolatra as trevas. E por outro lado também eu tenho que ter compaixão daqueles que perderam a sua pureza sem querer. Daqueles que foram enganados até mesmo pelos seus vazios, tentando preencher uma carência, um vazio, acabou trocando a sua pureza por algo que achava que valia a pena. Só que depois descobriu que o preço era muito caro. E isso porque a pureza é algo que te torna um pouco raro, exclusivo, ainda mais no mundo de hoje, convenhamos, que é tão banalizado. Só que eu também tenho que ter compaixão daquelas pessoas que, por exemplo, sofreram com abuso, ou perderam a sua pureza, trocaram ela por algo que não valia a pena e só foram descobrir depois. Eu tenho que ter compaixão. E eu quero, principalmente com essa mensagem, trazer para você a palavra do Senhor, trazer para você um entendimento sobre o que é a pureza e a importância dela ser conservada e também te trazer uma esperança se você trocou a sua pureza por algo que você percebeu que não valia a pena. Se você trocou a sua pureza para chamar a atenção de alguém, se você trocou a pureza por algum prazer momentâneo e depois descobriu que não valia a pena, depois a pessoa inclusive te abandonou, te repudiou, e é isso uma das consequências de quem troca a pureza. Só que eu quero te dizer uma coisa, eu não estou aqui para te condenar, pelo contrário, eu estou aqui para te trazer uma boa nova. Seja para você que banaliza a pureza, mas hoje vai cair em si e vai perceber que você precisa valorizar isso, tanto para você que trocou a sua pureza por engano, por frustração. Há uma consequência? Claro, mas também há uma esperança. E essa esperança tem nome, e é Jesus. Eu gostaria de falar sobre a pureza e te explicar a importância dela, te contando como essa mensagem surgiu. Se você me permitir agora, eu gostaria de contar a história para você de uma das máquinas que estão lá no meu trabalho. Sim, você não ouviu errado. Essa mensagem surgiu por causa disso, por causa de uma das máquinas que eu estava limpando no meu trabalho. Eu estava encarregado de limpar algumas coisas no meu trabalho, então eu fui no armazém e eu olhei para o canto, numa máquina assim bem escondida, tinha uma máquina inclusive na frente dessa, e tinha uma máquina atrás dessa máquina que estava escondendo, essa outra máquina, e eu pude perceber que ela estava lá há muito tempo. Parecia, tinha marcas claramente que ela estava lá há muito tempo. E pior, tinha uma mancha nela que eu tenho certeza que se algum dia alguém pensou em voltar a utilizar aquela máquina, se viu aquela mancha, provavelmente deixou aquela máquina de lado.
Provavelmente essa máquina ficou de canto lá por causa dessa mancha. Eu não sei do que era. Eu sei que estava escorrendo dela um líquido que já estava lá grudado há muito tempo naquela superfície. Um líquido, não sei se poderia ser algo da elétrica, né? Podia ser alguma coisa de circuitos, algum óleo, alguma coisa assim. Eu só sei que era um líquido muito pegajoso, algo que estava lá aparentemente por muito tempo. E que denuncia boa parte do tempo que aquela máquina estava lá. E aí, enquanto eu estava limpando aquela máquina, Deus ele foi me trazendo uma explicação sobre a pureza, sobre o quanto é importante nós guardarmos a pureza, valorizarmos ela, porque isso é parte da essência de Deus. É parte de quem Deus, por consequência, se essa é sua essência, ele também nos fez para ser assim. Porque a Bíblia, nela está escrito em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, que Deus criou homem e mulher à sua imagem e semelhança. Se Deus é luz, se ele é puro, então ele criou o ser humano também para ser assim. Se nós somos a sua imagem e semelhança, nós fomos criados para ser assim. Só que é um problema. Qual o problema? O pecado. O pecado significa fazer coisas que nos tiram da presença de Deus, que nos tiram da posição que ele nos criou, que é ser imagem e semelhança dele. Pecado significa isso. Se você faz algo que Deus não faria, você está pecando. Se você faz algo que Deus desaprova, você está pecando. E todos nós, eu não preciso te fazer uma lista aqui para você entender aquilo que é pecado. Na Bíblia está escrito que mesmo aqueles que não têm lei, Deus escreveu aquilo que ele gosta e aquilo que ele não gosta nos nossos corações. Quer ver? Deixa eu te perguntar uma coisa, senso comum. Mentira é certo ou errado? Matar é certo ou errado? Falar a verdade é certo ou errado? Entende? E não só para essas coisas básicas, não, porque isso é senso comum, mas nós sabemos, porque está escrito nos nossos corações, aquilo que Deus gosta e aquilo que ele não gosta. Tanto que quando nós fazemos algo que ele não gosta, se nós estamos ainda conectados com ele, gera culpa, gera arrependimento. Por quê? Porque isso é o Espírito Santo de Deus atestando na nossa consciência que o que estamos fazendo é errado. E mesmo para quem não está sendo alertado pelo Espírito Santo, sente um incômodo. O problema é que muitos de nós estamos cauterizados pelo pecado. O mundo de hoje está vivendo numa crise tão grande, está tão afastado de Deus, está tão envolto nas trevas, que o pecado já cauterizou. A Bíblia fala que aqueles que vivem no pecado acabam tendo a sua mente cauterizada, ou seja, eles acabam ficando insensíveis à voz de Deus. Eles acabam endurecendo o seu coração, eles não percebem que Deus está falando. É por isso que muitos no mundo afora não acreditam sequer que Deus é real. Por quê? Porque Deus não existe? Não. Porque o pecado cauterizou a mente deles. Eles não estão conectados com Deus. E todo aquele que não está conectado com Deus não pode perceber que ele é real. Não pode perceber que ele existe. E para isso Deus levantou nós como filhos dele. A Bíblia vai dizer que a natureza, ela espera ardentemente a aparição, o posicionamento dos filhos de Deus. Porque nós estamos aqui para trazer esse reino, o reino da luz, à tona neste mundo caído. Quando o ser humano ele cai no Éden, pecando, ele condena toda a humanidade nesse pecado dele. E quando o mundo cai por causa do pecado do ser humano, a natureza está condenada à destruição. É por isso que nós vemos, por exemplo, terremotos, tsunamis, desastres naturais. Isso não é culpa de Deus. Isso tudo foi o ser humano que causou quando ele se desconectou com Deus. Porque algo fora de Deus é algo fora do seu propósito. É algo sem sentido. A Bíblia vai dizer em Gênesis capítulo 1 que a terra no início, antes de Deus colocar a mão sobre a terra, antes dele colocar a sua primeira criação, a Bíblia vai dizer que havia trevas sobre a face do abismo e a terra era sem forma e vazia. Ser sem forma e vazio é a consequência de uma pessoa que está longe de Deus. É a consequência de uma existência sem Deus. É estar envolto em trevas. É estar preso sem Deus. É estar sem identidade, sem propósito. É estar vivendo uma vida para si próprio. É estar vivendo uma vida ferindo e sendo ferido. Isso é uma vida distante de Deus.
É uma vida onde eu estou preso. Porque a Bíblia vai dizer, se eu não me engano, Salmos, capítulo 42, versículo 7. A Bíblia vai dizer que um abismo chama outro abismo. O que isso significa? Que para você poder manter uma vida de pecado, para você andar no pecado, você tem que trabalhar. A Bíblia diz, o salário do pecado é a morte. E como é que isso começa? Como se fosse uma teia de aranha. Você percebe que o inseto, ele passa lá e às vezes só uma parte dele fica presa naquela teia. Só que uma parte dele ficar presa naquela teia é o suficiente para ele cair na armadilha. E a partir do momento que ele cai naquela teia, ele começa a se envolver cada vez mais nela. Até que quando ele percebe que ele está preso, ele começa a tentar sair. Só que quanto mais ele tenta sair, mais preso ele fica. Assim é o pecado. Por acaso você percebeu? Talvez isso tenha acontecido com você. Você está caindo em si agora e você percebeu, caramba, eu percebi que eu estava errado. Eu percebi que isso não me convinha fazer. E eu tô tentando sair, só que cada vez mais que eu tento sair, mais focada, mais sufocado, mais preso eu fico pela essa situação. A gente pode exemplificar isso muito com a mentira. A mentira é um pecado perfeito para poder explicar o que significa estar vivendo uma vida de pecado. Porque para você manter uma mentira, você vai ter que contar outra, e outra, e outra, até que ela se torne numa grande bola de neve, e isso vai te prender cada vez mais e mais. E você vai ficar naquilo, preso naquilo. E pior, você vai começar a ficar longe, sem pessoas, porque quando você cair em si, você vai ficar perdido, você vai perceber que os amigos, entre aspas, as pessoas que você vendeu a sua pureza, ou as pessoas que roubaram a sua pureza, provavelmente, elas que se diziam ser suas amigas, agora te abandonaram, te repudiam. Assim como aconteceu com aquela máquina. Aquela máquina, um dia, provavelmente, ela deu lucro para aquela empresa. Senão ela não teria sido comprada. Agora, se ela parou de funcionar por um problema, ou se compraram uma máquina que faz mais coisas do que aquela máquina, eu não sei o motivo que aconteceu para ela ser trocada e para ser guardada naquele armazém. Agora, um fato é que depois que ela foi trocada porque ela não dava mais lucro, e é isso a mentalidade das pessoas que estão lá fora, as pessoas que vivem no mundo, elas estão ao seu redor porque você pode oferecer alguma coisa para elas, senão elas não chegariam perto de você. Então, as pessoas que estão atrás da sua pureza, as pessoas que estão atrás daquilo que você pode oferecer, elas estão ali e elas vão funcionar como sanguessugas. Elas vão roubar a sua vida aos poucos. E quando você estiver sem vida, você vai ser trocado, porque aí vai vir outra pessoa que eles vão atrás. Entende? Talvez você esteja se identificando com essa situação. E aí, quando você não tiver mais esperança, quando você estiver no fundo do poço, quando você estiver perdido, eu quero ver se vai ter alguém para te levantar. Algum desses que você se vendeu, algum desses que você trocou aquilo que você tinha de precioso, algum desses ladrões que roubaram a sua pureza, eu quero ver se vai ter um do seu lado. Não vai. A semelhança daquilo que aconteceu com aquela máquina. E quando as pessoas virem o seu estado final, elas virem você caído ali no chão, elas virem você esmagado, repudiado com aquela mancha enorme, você não vai ser mais atrativo para elas. Você, pelo mesmo motivo que um dia você foi atrativo, agora você já não é mais. E agora você vai ficar ali, guardado naquele canto, reservado para apenas uma coisa: a destruição, a morte. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado, o salário de um pecador é a morte. É profundo isso? Talvez você esteja se enquadrando nessa situação. Talvez você esteja percebendo agora o quão perigoso é a vida que você está levando. E talvez você já esteja nessa situação de morte, onde você se encontra jogado de canto, onde as pessoas passam ao redor e elas te repudiam, onde você não encontra alguém para vir estender a mão para você e dizer: ei, eu estou aqui para poder te levantar, eu estou aqui para poder te ajudar. Talvez você não encontre ninguém assim, e talvez por isso você esteja fechado num canto, tentando inclusive se proteger. Talvez você se culpe por ter feito isso. Talvez você se sinta abandonado, perdido. E de fato, talvez você tenha sido abandonado. Só que hoje Deus está me trazendo um entendimento tão grande sobre isso. E eu espero que esteja acontecendo com você também. De que, por mais que o mundo te abandone, a Bíblia diz que Deus não te abandona.
Pode uma mãe se esquecer de um filho chorando, mas Deus não se esquece dos seus filhos. Pode seu pai e sua mãe terem te abandonado, as pessoas que deveriam te proteger terem te traído, mas Deus não se esquece de você. Podem ter roubado aquilo que você tinha de precioso, que é a sua pureza, mas Deus não se esquece de você. E por mais que você não esteja puro agora, Ele enviou seu Filho Jesus Cristo naquela cruz, o Cordeiro perfeito, imaculado, sem mancha, para poder pagar a sua dívida e ainda trazer de volta aquilo que foi roubado de você. Te trazer uma identidade de filho, fazer de você morada dele. Porque a Bíblia vai dizer que o nosso corpo, nós somos o templo do Espírito Santo. E você não habita em casa suja, eu sei. Deus também não. Mas uma boa notícia eu tenho para você. É que Ele não se importa de ser aquele que vai limpar para poder morar. Ele não se importa de ser aquele que vai vir quando você está perdido, quando você está sem esperança e vai vir te levantar. Ele não se importa. Jesus Cristo, a Bíblia vai dizer, e é essa atitude minha como cristão e nós, como filhos de Deus, que nós devemos ter. Está em Filipenses capítulo 2, versículo 5. E diz bem assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele deveria se apegar. Deus sendo puro, estando lá, sendo cheio de glória, ele não se apegou à sua posição. Antes, sabe o que ele fez? Ele não considerou que ser igual a Deus era algo que ele deveria apegar, mas antes esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, se tornando igual a nós, como figura humilhante. Ele se humilhou e, sendo encontrado em forma humana, ele humilhou a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus, Cristo, é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É isso que Ele fez. Jesus Cristo, Ele não se importa de se sujar com você para poder te levantar. Pelo contrário, Ele já o fez naquela cruz há mais de 2000 anos. Ele fez aquele sacrifício perfeito, pagou pelos seus e os meus pecados, coisa que nenhum de nós pecadores poderia fazer por você. Ele pagou. Ele se tornou como um pano. Como assim como um pano? Para poder limpar aquela máquina que eu estava te falando no início, eu tive que usar duas coisas. Primeiro, um diluente. Só que o diluente sem alguma coisa para poder esfregar não surte efeito nenhum. Então foi necessário um pano. E eu usei aquele pano com aquele diluente e eu fui limpando aquela máquina. Deu trabalho, foi difícil. E é talvez por isso que muitas daquelas pessoas que estão lá e trabalham não utilizem mais aquela máquina. E quando têm experiência, querem tentar de novo pegar aquela máquina para poder utilizar, não utilizam. Talvez porque tem alguma melhor e talvez por causa daquela mancha, que seja difícil de tirar. Mas eu fui lá e tirei. E não foi fácil. Jesus Cristo, aquilo que Ele fez naquela cruz, não foi fácil também. Teve que ter perseverança, teve sofrimento, o maior sofrimento foi dele. Ele pagou e levou os seus e os meus pecados nas costas dele. Ele teve que carregar os seus e os meus pecados para que um dia nós pudéssemos voltar a ter a nossa pureza de volta, tendo um relacionamento com Deus. Mas Ele não se importou de fazer isso, antes Ele se entregou naquela cruz, como Cordeiro perfeito, e fez do seu corpo como se fosse um pano. Assim como eu passava naquela máquina, Ele deixou o seu corpo ser esmagado naquela cruz, ser moído. E o seu sangue é como se fosse o diluente espiritual, para poder purificar a mim e a você de todos os nossos pecados. Ele fez isso por amor a mim e a você, para que nós pudéssemos voltar a ter um relacionamento com Ele, para que nós pudéssemos fazer morada nele, e para que nós pudéssemos ser morada dele mais uma vez. Eu não sei se você está andando no mundo aí sozinho, é assim que eu finalizo essa mensagem. Se as pessoas que deveriam cuidar de você não cuidaram, eu não sei se você foi daquelas pessoas que trocou a sua pureza por algo, ou se veio algum covarde e roubou a sua pureza de você, mas uma boa notícia eu tenho para você. Não precisa mais de ter culpa. Não precisa mais de continuar vivendo essa vida de sofrimento, essa existência onde você não vê sentido para você estar aqui, onde você queria na realidade morrer para poder tentar parar essa dor,
onde você queria matar essa dor, porque você não quer morrer, você quer que essa dor pare. Mas eu tenho uma coisa para te dizer, você não precisa morrer. Antes teve alguém que morreu por você, para que você pudesse ser livre dessa vergonha e começasse a ser purificado e ser transformado e pudesse ser a habitação celestial de Deus, para que haja paz, que nada pode te oferecer. A Bíblia diz, Jesus Cristo que fala isso. Eu não vos dou a paz que o mundo dá. A paz que o mundo dá é uma paz de 5 segundos que depois vem com culpa e nojo. Porém, a paz que eu tenho para vocês é uma paz que excede todo entendimento. É uma paz que você não está livre de problemas, mas você vai continuar vivendo os problemas, mas mesmo assim você vai ter paz no seu coração. Mesmo assim. E ainda terá uma esperança de ser livre. Porque chegará um dia que Jesus Cristo vai voltar para buscar todos aqueles que guardaram a sua pureza. Ele vai vir e vai buscar, e ele vai enxugar as suas lágrimas. Toda lágrima sua será enxugada pelo próprio Jesus. E ele vai purificar você, para que você possa entrar no reino dele e possa viver eternamente com o Pai, através do sacrifício dele. É para isso que eu estou te convidando hoje. Se você quer aceitar Jesus, hoje é o seu momento. Hoje é o seu dia. Se você quer ter um relacionamento com o Pai, se você quer começar a iniciar uma caminhada que vai para toda a eternidade com o Pai, se você quer ter a sua pureza de volta, se você trocou ou roubaram de você, ainda há esperança. E essa esperança é Jesus. Essa esperança é a paz que move o meu coração. E eu quero compartilhar essa paz com você hoje. Se você quer viver essa vida nova em Jesus Cristo, você só precisa fazer 2 coisas agora. Primeiro, a Bíblia diz que todo aquele que reconhecer Jesus diante dos homens como seu único e suficiente Senhor, ele também pegará o seu nome e escreverá no livro da vida, para que assim você não venha estar condenado, jogado para a destruição, mas sim para que você possa ser separado e viver uma vida eterna com ele lá no céu. Para isso, você só precisa de confessar o nome dele diante dos homens. Você pode fazer isso através desse vídeo, escrevendo aqui nos comentários só essa frase. Você não precisa contar o que aconteceu com você. Se você quiser compartilhar seu testemunho para que vidas possam ser transformadas, compartilhe. Mas a única coisa que eu te indico a você fazer é, escreva aqui nos comentários: eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador e eu me arrependo dos meus pecados e declaro que para lá não quero mais voltar. Eu quero viver uma nova vida. E em segundo lugar, você deve fazer uma profissão de fé, reconhecendo que Jesus Cristo é o seu Salvador. A Bíblia diz que todo aquele que confessa com a boca e crê com o coração que Jesus Cristo é o seu Salvador, será salvo. Então, se você quer receber essa salvação e esse relacionamento, você só precisa repetir essa oração comigo agora. Talvez não aconteça nada no seu corpo físico, talvez você não sinta nenhuma mudança de imediata, mas acredite, o que está acontecendo agora é espiritual. E a partir de agora vai começar a acender uma luz na sua vida que vai te mostrar aquilo que estava te apodrecendo. Talvez você até se questione depois de fazer isso: caramba, a minha vida parece que piorou. Não, a sua vida já era desse jeito ruim. Só que você estava cauterizado pelo pecado, mas agora conectado com o Salvador, agora você vai poder ter a visão completa daquilo que estava te destruindo. E agora você vai passar por um processo com Jesus de santificação. O que é isso? É se separar das coisas do mundo e viver uma vida de santidade com Deus. Uma vida separada do pecado. Isso é o convite de Cristo. Se você quer receber esse convite, se você aceita Jesus Cristo, feche seus olhos, coloque a mão no seu coração e repita comigo essas palavras. Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados e eu declaro que para lá não quero mais voltar. Meu Pai, me perdoa por ter vendido ou por terem feito algo que me trouxe a abandonar a minha pureza. Escreve meu nome no livro da vida, onde ninguém pode apagar. Se levaram a minha pureza e eu não tive culpa, me ajuda a ver isso. E me ajuda a aceitar o teu perdão. Me ajuda a me perdoar por algo que eu não tinha culpa. Mas talvez eu sinta culpa, então me ajude. E me livre dessa condenação. É isso que eu te peço e te agradeço.
Em nome de Jesus, teu Filho, reconhecendo que Ele é o meu Salvador. Amém. Se você aceitou Jesus Cristo através dessa mensagem, eu quero que você saiba que essa foi a melhor decisão que você tomou na sua vida. Agora você só precisa fazer mais uma coisa. Procure uma igreja local que professe Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Isso aqui não é uma igreja, isso aqui é uma pregação, onde eu exponho uma mensagem com base na palavra do Senhor, para que assim você venha ser livre e possa, através dessa mensagem, procurar uma igreja que professe Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor. Por que você tem que fazer isso? Porque é uma das coisas que Jesus ele te pede. Ele fala que nós devemos congregar com nossos irmãos. Ele fala que a igreja é a noiva dele, é a noiva santa, imaculada, purificada. Ele fala que nós devemos agir como corpo dele, ou seja, um membro fora do corpo, o que acontece com ele? Ele apodrece. Nós sozinhos, nós individualmente, nós somos membros desse corpo. Nós não somos o corpo. O corpo só é completo quando todos os membros estão juntos. E você é convidado agora a fazer parte dessa família. Essa família que não é perfeita, assim como você também não é perfeito, mas essa família que está disposta a ser cada vez mais parecida com Cristo e permanecer rumo à eternidade, até que Jesus Cristo volte para nos buscar. Amém? Deus te abençoe. Até a próxima mensagem.